EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 179, pergunta 179. E a pergunta é sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça este curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos, mizuji.com/EFT-6P. Fazendo esse curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para tirar bom proveito dos meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, ainda assim eu recomendo que você faça esse curso, porque existe a possibilidade de você ter conhecido uma versão do EFT diferente da versão que eu utilizo. Hoje em dia existem diferentes versões de EFT. EFT para TOC. Bom, aqui eu tenho recebido muitas perguntas, muitas pessoas me perguntam a respeito do uso do EFT para lidar com TOC. Então, este vídeo é para todas essas pessoas que fizeram a pergunta a respeito do uso do EFT para TOC. Bom, primeiro vamos entender o que é TOC. Claro, TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Mas do que se trata? E principalmente o que isso significa para nós que trabalhamos com EFT. Muitas pessoas já viram alguns exemplos da manifestação do TOC. Pessoas que têm mania de limpeza, pessoas que não suportam qualquer sinal de falta de limpeza, ficam extremamente incomodadas com isso. E elas vão fazer a limpeza para ficarem mais tranquilas. A mesma coisa em relação à organização. Tem pessoas que são obcecadas pela arrumação. Então, ao perceber alguma coisa fora de ordem, elas têm que arrumar. Sentem enorme necessidade de arrumar aquilo para colocar em ordem. Mesmo que aquilo seja uma coisa insignificante aos olhos de outras pessoas. Higiene. Tem pessoas, o típico é lavar mão muitas vezes. Em relação à segurança, pessoas que conferem se trancaram a porta, conferem várias vezes. Pessoas que conferem se fecharam o registro de gás muitas vezes. Esses são alguns exemplos bastante conhecidos da manifestação do TOC. Bom, então, transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo vem da obsessão, naturalmente. E a obsessão é, na realidade, um pensamento persistente intrusivo. É um padrão de pensamento, é um pensamento fora de controle. Você não consegue parar de pensar em determinadas coisas, mesmo querendo. Aquele pensamento vem a toda hora. Então, o que é? O pensamento tomando conta de você. Infelizmente, esse pensamento persistente, é sempre um pensamento negativo. Nunca um pensamento positivo. Ou seja, se fosse pensamento positivo, você ficaria alegre, feliz, entusiasmado. Mas, sendo pensamento negativo, isso causa preocupação, medo, ansiedade. E aí está o grande problema.
A segunda parte do TOC, a última letra do TOC, o C do compulsivo. Compulsivo vem da compulsão. Compulsão é, ao contrário da obsessão, é um comportamento. Obsessão é pensamento, compulsão é o comportamento. Compulsão é um comportamento fora de controle. Você faz coisas mesmo não querendo. Você precisa fazer. E muitas vezes esse comportamento é automático, você nem percebe. Quando você percebe, já está fazendo. É como se houvesse uma força maior do que você, obrigando você a ter aquele comportamento. Então, isso é o TOC. Podemos dizer que TOC é um problema causado por pensamentos persistentes, negativos, fora de controle, que, por sua vez, levam a pessoa a ter comportamento exagerado, fora de controle, a ponto de prejudicar sua qualidade de vida. Vamos entender um pouco mais essa questão do TOC. Na verdade, o TOC acontece em 3 etapas. Quando você diz transtorno obsessivo compulsivo, nós estamos falando da obsessão e da compulsão, mas aí no meio, entre a obsessão e compulsão, existe uma coisa muito importante, principalmente para quem trabalha com EFT. O pensamento obsessivo, aquele pensamento negativo, persistente, provoca o quê? Uma emoção negativa. Emoção negativa, basicamente, nesse caso, medo, e o medo leva à ansiedade. Uma resposta, uma necessidade, a ânsia de ter que fazer alguma coisa devido ao medo. E essa ansiedade leva a pessoa a ter aquele comportamento compulsivo. E vai ter aquele comportamento até que essa ansiedade diminua, para a pessoa se sentir mais tranquila. Então, TOC é pensamento obsessivo negativo provocando emoção negativa e ansiedade, e essa ansiedade leva a pessoa a fazer coisas que ela acredita que vai resolver aquele perigo, aquele problema. Então, quando ela sente que conseguiu tomar providências necessárias para se proteger, ela se acalma e para aquele comportamento naquele momento. Daqui a pouco vem de novo. Isso é TOC. E o pensamento persistente, aqui no caso do TOC, pensamento persistente é um pensamento injustificado. Pensamento obsessivo, provocando emoção, medo, ansiedade. No entanto, se nós observarmos a situação em que a pessoa se encontra, aquele pensamento é um pensamento exagerado. Para a maioria das pessoas, aquilo não tem importância. Aquilo já está resolvido. Por exemplo, aquela pessoa que precisa conferir se a porta está fechada várias vezes, pessoas normais fecham a porta e já resolveram a questão. Não há necessidade de ficar verificando várias vezes. Agora, o pensamento obsessivo duvida, nesse caso, a pessoa duvida de si mesma, vai ter que conferir, daqui a pouco vai ter que conferir de novo, e depois tem que conferir de novo. Então, é uma preocupação desnecessária, partindo de pensamento ou raciocínio injustificado. E o medo, claro, você percebe alguma coisa ruim acontecendo, imagina que vai acontecer alguma coisa ruim, a pessoa fica com medo, e esse medo leva à ansiedade, que
normalmente se manifesta no corpo, um desconforto muito grande, e ela precisa fazer alguma coisa urgentemente. A ansiedade vem da ânsia, essa necessidade de agir. E para resolver a ansiedade, a pessoa tem comportamento compulsivo. E esse comportamento também é fora de controle, porque ela precisa fazer persistentemente até que aquela ansiedade diminua. Tudo isso, na realidade, é um mecanismo de defesa fora de controle. Isso é muito parecido com o mecanismo da alergia. Não sei se você sabe, mas a alergia é o sistema imunológico descalibrado. O sistema imunológico é incapaz de fazer uma avaliação correta do possível perigo. Então, uma ameaça que é insignificante, o sistema imunológico encara como uma grande ameaça e reage de maneira desproporcional ao tamanho do problema. E essa reação exagerada acaba atacando o seu próprio corpo. E a pessoa sente coceira, inchaço e vários outros problemas. Isso é alergia. O toque é a mesma coisa. A pessoa é incapaz de perceber a dimensão correta de uma ameaça, de um perigo. Ela exagera na percepção. Daí vem o medo. E aí vem o comportamento compulsivo. Isso é toque. Bom, onde é que entra a EFT? EFT, para quem ainda não conhece, EFT são os iniciais do Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberdade emocional. É um conjunto de técnicas para proporcionar a liberdade emocional. E o que é liberdade emocional? Você ficar livre da influência negativa das emoções. Emoções negativas, raiva, medo, tristeza. Suas combinações e variações. Então, quando você está com muita raiva, muito medo, você não consegue funcionar direito. Toma decisões ruins. EFT liberta você dessas emoções para que você recupere sua sanidade, sua capacidade de resolver as questões com mais serenidade, com mais racionalidade. Isso é EFT. EFT não muda diretamente nem pensamento nem comportamento. Isso é um ponto que muitas pessoas se confundem. EFT não muda diretamente nem pensamento nem comportamento. EFT trata as emoções. Então, embora não mude diretamente pensamentos e comportamentos, ao libertar a pessoa das emoções negativas, tem como consequência mudança de pensamento e de comportamento. Por quê? Porque livre daquelas emoções negativas, a pessoa recupera a sanidade, sua capacidade mental, e ela consegue raciocinar da maneira mais correta, vamos dizer. E a partir de uma maneira mais correta de pensamento, vai escolher um comportamento mais adequado. Então, essa é uma consequência da liberdade emocional. Bom, como se usa EFT para toque? Tratando o medo e a ansiedade, não o pensamento, não o comportamento. Então, veja, pensamento obsessivo faz com que você sinta o medo e a ansiedade que levam ao comportamento compulsivo. EFT vai eliminar esse medo e ansiedade. O pensamento obsessivo, não tendo essas emoções,
não tendo a ansiedade, a ânsia de fazer alguma coisa, você não tem mais necessidade de ter o comportamento compulsivo. Esse é o mecanismo. Depois que você fizer o EFT, você vai ficar mais calmo, vai ser mais tolerante àquele pensamento, menos compulsão. Então, você, digamos que tenha essa necessidade de conferir se fechou a porta várias vezes. Você tem a ansiedade, a necessidade de conferir. Você faz EFT para aquilo que você está sentindo. E quando você diminui aquela sensação no corpo de ansiedade, diminui o medo, você começa a fazer uma avaliação mais correta dessa possibilidade de você ter, de você não ter trancado a porta. E aí você provavelmente nem vai sentir a necessidade de conferir. Você já sabe. Você vai se lembrar que você deu 2 voltas na chave e você está em segurança. Mas, às vezes, tem que fazer alguma outra coisa antes. Pessoas que sofrem de toque têm vários problemas em função do toque. O próprio fato de ter toque traz constrangimento social, muitas vezes. A pessoa sente vergonha daquele comportamento que não consegue controlar, sente raiva de si mesma, ou fica triste porque não consegue fazer nada. Então, antes de tratar o próprio toque, você precisa tratar esses sentimentos, essas emoções em função do toque. Sentimentos e emoções negativas que são consequências do toque. Então você vai fazer EFT do tipo, embora sinta muita vergonha quando tenho que fazer aquelas coisas na frente de outras pessoas, eu me aceito profunda e completamente. Ou embora sinta muita raiva de mim mesmo, porque eu não consigo resolver este problema. Depois que você resolver essa questão, você vai aceitar mais o problema que você tem. Você deixa de brigar com o problema e, ao invés de brigar com o problema, você vai estar com mais disposição para resolver o problema. E, naturalmente, existem casos mais graves. Existem vários níveis de gravidade do toque. Então, eu falei de tratar o medo e a ansiedade para ficar livre do comportamento compulsivo. Mas o pensamento obsessivo não é uma coisa que acontece do nada. Existem motivos, existem mecanismos que levam uma pessoa a ter aquele pensamento obsessivo. E esse mecanismo é um mecanismo aprendido. A pessoa aprendeu ao longo da vida, em algum lugar, de alguma maneira, que, diante de tais situações, precisa agir daquela forma. Às vezes é alguma memória traumática que está lá atrás. E nesse caso, é preciso desaprender aquele mecanismo de pensamento e reaprender, aprender mecanismos mais úteis. Bom, existem técnicas avançadas de EFT, como TVI, técnica da videoteca interna, para resolver essas coisas. Bom, eu vou parar por aqui porque este vídeo ficou muito longo. Então, se você tiver alguma curiosidade de conhecer essas técnicas, aqui embaixo vou deixar o link
para você conhecer esses recursos. Então é assim que se resolve o TOC com EFT. Deixe seus comentários, suas perguntas, porque são muito importantes para mim. Dê o like, como sempre, compartilhe e, se ainda não está inscrito, faça inscrição, porque aqui você encontra centenas de vídeos como este. Obrigado e até o próximo.